Seja muito bem-vindo ao nosso canal Redação Enem. Meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai corrigir mais uma redação dessa playlist, dessa sequência de vídeos em que a gente propõe a correção gratuita de redações Enem. Então, se você quer enviar a sua redação também para ela aparecer aqui no canal e você receber uma correção específica, personalizada e um plano de ação para você melhorar os seus erros da redação, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu te explico como que você vai fazer isso. A redação de hoje é do João Vitor, do terceiro ano, de Teresina, Piauí. Eu juro que a gente não escolhe só gente de Teresina, Piauí, não, tá? O último vídeo também era de Teresina. E ele vai falar aqui sobre a evasão escolar. Então vamos ler essa redação que ele escreveu e depois a gente vai mudar para o documento em que eu já tenho todos os meus comentários prontos para a gente avaliar a redação dele. Vamos lá. A vulnerabilidade dos estudantes. O acesso à educação de qualidade é um direito no Brasil assegurado pela CF, Constituição Federal, para todos os brasileiros. No entanto, há diversos fatores limitantes para o pleno cumprimento desse dever estatal, entre eles, principalmente, a questão da evasão escolar, na qual os jovens deixam a escola não terminando o ensino obrigatório, explicada basicamente pela falta de apoio familiar e por conta do modelo pedagógico pátrio. Primeiramente, conforme Rousseau, filósofo iluminista, os homens nascem bons e a sociedade os corrompe. Dessa maneira, é possível concluir que o meio social influencia a conduta dos indivíduos. Paralelo a isso, é notório que a grande massa dessa estatística está inserida em famílias com dificuldades financeiras, impedindo os custeios materiais de forma satisfatória, além da maior probabilidade de entrada precoce no mercado de trabalho. Ademais, vale ressaltar a ineficácia das diretrizes pedagógicas no ensino público, evidenciada pelos péssimos índices socioeducativos do país, fora que não é adaptada ao novo mundo globalizado, com pouca ou, em alguns casos, nenhuma integração com as tecnologias da informação, requisito da sociedade moderna. Diante disso, temos ainda a falta de incentivos aos estudantes, já que as recompensas advindas da instrução vêm após muito tempo. Porém, em um contexto de escassez de recursos básicos, o imediatismo torna-se a única opção, levando às ruas e ao crime cada vez mais vítimas. Em face do exposto, percebe-se a imprevisibilidade da solução desse imbróglio, pois essa matéria não envolve somente o saber, mas problemas sociais graves como violência, pobreza, etc. Assim sendo, cabe ao MEC, Ministério da Educação e Cultura, por meio de remanejamento orçamentário, investir na modernização metodológica e estrutural das instituições de ensino, para a adaptação dos estudantes às crescentes demandas do mercado, bem como fornecer mais bolsas de estudo para aquisição de materiais e custeio pessoal. Então essa foi a redação e a gente vai agora mudar lá para o nosso documento em que os comentários estão todos feitos para a gente analisar com mais calma o que eu pontuei para essa redação. Então a gente está aqui de volta com a redação comentada agora com os pontos que eu achei mais relevantes ao longo desse texto. Então quando a gente olha esse primeiro parágrafo, o acesso à educação de qualidade é um direito no Brasil assegurado pela CF, Constituição Federal para todos os brasileiros. Nessa primeira frase, eu pontuei que educação a gente não vai colocar como letra maiúscula. Ela não é um substantivo próprio, é um substantivo comum, então ela não tem a necessidade de você colocar a letra maiúscula. E CF, Constituição Federal, é uma coisa que eu sempre falo nas minhas correções. Se você não vai falar ao longo de todo o texto repetidamente daquele termo, não tem sentido você abreviá-lo ou usar parênteses de forma a você economizar um espaço ou dar uma explicação a mais desnecessária. Então, se você só vai falar a Constituição Federal uma vez, não tem necessidade de você usar o termo CF. Ainda mais porque CF não é uma sigla tão conhecida assim para se referir à Constituição Federal. Então, aqui eu marquei em vermelho para você destacar que você não tinha necessidade de fazer isso. Era melhor você tirar o CF e falar pela Constituição Federal e ponto. E aí a gente começa outro período. No entanto, há diversos fatores limitantes e você percebe que nesse primeiro período, nesse início desse período, eu coloquei um colchetezinho. Por que eu coloquei um colchete? Sempre quando eu coloco um colchete, significa que eu quero falar sobre alguma coisa daquele período ou que ele está muito longo. Você vê que nessa sua introdução, você só teve 2 períodos. 2 períodos. E assim, geralmente o que é ideal é você ter 3 períodos. Um período em que você vai contextualizar,
um que você vai colocar a sua tese e um que você vai fazer o link entre os dois. Então aqui você vai ver que eu marquei com os colchetes, em que ficou um período muito extenso e, de certa forma, um pouco confuso. No entanto, há diversos fatores limitantes para o pleno cumprimento desse dever estatal, entre eles, principalmente, a questão da evasão escolar. De novo, aqui você usou a letra maiúscula em duas palavras que não pedem a letra maiúscula. Então, seria evasão escolar, as duas palavras começando com letras minúsculas. E aí você vê que eu coloquei duas barras assim. Sempre quando eu coloco essas barras, significa que você teria que fazer uma pausa aqui. Você teria que começar uma outra frase a partir dessas duas barras. Você vê que ficaria muito melhor e muito mais leve se você tivesse terminado sua frase a questão da evasão escolar. Ponto. A partir dela, ou na qual esses jovens, a partir dela, deixam a escola, vírgula, essa vírgula vermelhinha foi eu que coloquei. Ou seja, você teria que explicar, seria uma consequência que vem dessa primeira afirmação que você fez. Então você disse, na qual os jovens deixam a escola, vírgula, não terminando o ensino obrigatório. Então sempre quando você usar o gerúndio, ele tem que ser precedido de vírgula, o gerúndio sendo o NDO, né? Então, apesar do não estar na frente, quando você for usar o gerúndio, sempre que você for usar o gerúndio, ele tem que ser precedido de vírgula. Explicada basicamente pela falta de apoio familiar e por conta do modelo pedagógico pátrio. Aí eu sublinhei, não tem nada de errado, é só para eu me guiar sobre quais os problemas que a partir dessa introdução você vai tratar no seu texto. Então é importante que a sua introdução seja sempre muito clara para que o corretor, assim como qualquer outro leitor, bata o olho na sua redação, leia e já entenda sobre o que você vai falar. Então esses foram os meus comentários para a sua introdução. Vamos seguir. Primeiramente, conforme Rousseau, então olha como é que você faz. Você está percebendo que aí eu coloquei 01, 02, 03. O que é esse 01, 02, 03? Eu peguei as suas frases e reorganizei de uma maneira que vai fazer muito mais sentido. Eu vou ler de novo o parágrafo usando as frases que você escreveu, não vou mudar nada. Eu só vou mudar a posição delas e você vai ver como o parágrafo vai soar muito melhor. Paralelo a isso, vamos começar. Primeiramente, é notório que a grande massa dessa estatística está inserida em famílias com dificuldades financeiras impedindo os custeios materiais de forma satisfatória, além de maior probabilidade de entrada precoce no mercado de trabalho. Conforme Rousseau afirmou, filósofo iluminista, os homens nascem bons e a sociedade os corrompe. Dessa maneira, é possível concluir que o meio social influencia a conduta dos indivíduos. Você vê que eu organizei de uma maneira que faz muito mais sentido. A primeira coisa que você quer dizer é o apoio familiar. Então, se essa coisa mais importante que você quer dizer, ela tem que vir primeiro no seu parágrafo. Então, você não pode terminar o seu texto terminar o seu parágrafo de argumentação dizendo o que há de mais importante. Então, quando você reorganiza, em que você traz a sua ideia principal, traz uma pessoa para embasar aquilo que você está dizendo, no caso você usou o Rousseau, e depois traz uma consequência para aquilo que você disse, o parágrafo faz muito mais sentido. Agora que a gente já entendeu essa reorganização no parágrafo, vamos em cada parte para melhorar aquilo que você já fez. Eu coloquei aí, conforme Rousseau, filósofo iluminista. Então faltou você complementar, conforme Rousseau o quê? Conforme Rousseau afirmou, conceituou, filósofo iluminista, os homens nascem bons e a sociedade os corrompe. Esse E que eu marquei de vermelho, na verdade, você não tem que dar essa noção de soma, que eles fazem isso e a sociedade os corrompem. Você tem que dar uma noção de, porém, apesar deles nascerem bons, a sociedade os corrompe. Então, filósofo iluminista, os homens nascem bons, mas a sociedade os corrompe. Ou seja, o que é mais forte? O que acaba prevalecendo? Eles nascerem bons ou a sociedade os corromperem? A sociedade os corromperem. Então você tem que dar essa noção de contraste sobre o que prevalece. Isso é importante para a fluidez das suas ideias. Continuando, dessa maneira é possível concluir. Ou seja, por que eu marquei isso dessa maneira? Porque da maneira como você escreveu, na sua segunda frase, você já está introduzindo uma conclusão. Você nem desenvolveu a ideia que você quer trazer e você já está concluindo. Dessa maneira é possível concluir, mas você acabou de começar o seu parágrafo de argumentação, como é que você pode concluir? Então você entende que quando ela está numa posição errada, apesar de dessa maneira ser usada de maneira correta para concluir uma coisa, uma ideia, ela está numa posição equivocada. Então ela desconstrói a fluidez do seu texto argumentativo. Paralelo a isso, é notório que a grande massa dessa estatística é um termo extremamente coloquial. Grande massa
não é objetivo. Ele é uma expressão muito, ela não é científica, ela não é objetiva. Grande massa é muito do meu achismo. Quanto é grande massa? E dessa estatística? Que estatística? Que estatística você referiu? Que pesquisa você trouxe? Você faz uma referência a uma estatística que você não trouxe. Então, são termos que você está fazendo uma referência a coisas que você não mostrou para o leitor. Então, esses termos não foram bem-vindos na sua redação. Está inserido em famílias com dificuldades financeiras, impedindo os custeios materiais. O que é custeios materiais? Eu acho que você pode substituir esses termos por termos mais concretos para fazer com que a sua argumentação ela seja mais direcionada de fato ao tema. O que você sabe sobre evasão escolar? O que são esses custeios materiais dentro de tema escolaridade? É material? É uniforme? É merenda? O que é esse básico material que precisa ser feito de uma maneira satisfatória? E eu acho que isso ia acrescentar bastante seu texto. Além da maior probabilidade de entrada precoce no mercado de trabalho. Tá, e as consequências? Beleza, você trouxe que as famílias têm dificuldades financeiras e que não conseguem custear de maneira satisfatória, e aí a sociedade, dentro desse conceito de que ela corrompe as pessoas, faz com que influencie sobre o conduto dos indivíduos, e isso não ficou muito claro, como é que você linka uma coisa à outra. E tá bom, e as consequências disso? Você precisa detalhar de uma maneira um pouco mais clara o que vai acontecer a partir desse problema. É sempre importante que você traga a sua ideia inicial, que é o 01, reforce alguma coisa a partir de uma figura de autoridade, que é o 02, e o 03 não só essa conclusão, mas as consequências desse problema que você está pontuando. Então eu achei que faltou nesse parágrafo argumentativo. Ademais, vale ressaltar a ineficácia, e aí você fala, olha o tamanho desse parágrafo, vai de ademais até requisito da sociedade moderna. Então é um período extremamente longo. Você precisa, idealmente, fazer períodos que ocupem aí 2 linhas e meia, porque na verdade a argumentação de fato a gente tem que falar várias coisas, falar várias ideias, e às vezes a gente realmente não tem como controlar. Mas um período de 4 linhas no computador deve ter sido um período extremamente grande no papel, já que a letra no papel sempre é maior que a do computador. Então assim, você vê o tamanho disso, então você tem que tentar reduzir. E foi o que eu tentei fazer com essas 2 barrinhas aí, que você viu que eu tentei pausar. Então, ademais, vale ressaltar a ineficácia das diretrizes pedagógicas do ensino, evidenciada pelos péssimos índices socioeducativos do país. Péssimos índices, vamos começar. Péssimos já é uma palavra péssima. Por quê? Porque péssimos ela é muito subjetiva. Uma coisa que é péssima para você pode não ser péssima para uma outra pessoa. E você quer tirar tudo que é subjetivo do seu texto. Você quer fazer com que o seu texto seja objetivo, direcionado, que ele não tenha um aspecto sentimental, emotivo, em que péssimo é uma avaliação baseada em quê? Então, sempre quando você tiver essa dúvida de colocar um sentimento seu sobre aquilo sem que seja embasado, não coloque. Índices socioeducativos. Beleza, eu gosto dessa expressão do país, mas qual é a fonte? Porque quando você fala que é péssimo, você tem que dado que embasa, te fundamenta para você dizer isso? Ou você tirou isso do seu entendimento de mundo? De fato, a gente sabe no conhecimento genérico que a educação do país não é boa, que ela é falha, ela é escassa, ela não é boa. Então, isso está no nosso entendimento. Só que quando você vai fazer a redação do Enem, tudo que você afirmar desse tipo de dado, se trouxer esse tipo de dado, você tem que embasar com alguma fonte, com alguma origem, para que aquilo não simplesmente pareça uma coisa solta. Aí eu coloquei as 2 barrinhas, demarcando que eu gostaria que você tivesse feito uma pausa. Fora que não é adaptado ao novo mundo globalizado. Fora é uma expressão extremamente coloquial. Você poderia substituir por além do fato. É uma expressão muito mais, como é que eu posso dizer? Séria, formal, adequada para esse tipo de texto. Tirando o fato também seria uma coisa ruim. Agora, fora o fato, então você poderia ter substituído esse termo que eu acho que não foi muito feliz em relação ao estilo do texto que o Enem pede. Que não é adaptado ao novo mundo globalizado. O que é esse novo mundo globalizado? De novo, o mundo é um substantivo comum, não teria que começar com letra maiúscula. Com pouca ou, em alguns casos, nenhuma integração com as tecnologias de informação, requisito da sociedade moderna. Beleza. Diante disso, temos ainda
a falta de incentivo aos estudantes. Aí olha só que contradição. Diante disso, que dá um aspecto que você vai terminar o seu raciocínio e você segue. Temos ainda adição, ou seja, você vai concluir ou você vai falar mais alguma coisa? Esse entendimento que fica confuso, que é melhor que você defina. Se você vai concluir, diante disso, a falta de incentivo aos estudantes não tem que você dizer temos ainda. Não, não é uma coisa separada. A falta de incentivo pode ser uma consequência direta de todos esses problemas que você levantou anteriormente. Então você entender que os conectivos eles têm funções e quando você mistura funções contraditórias, fica confuso para a pessoa que está lendo. A falta de incentivo aos estudantes, já que as recompensas advindas da instrução vêm após muito tempo. Quanto é muito tempo? Você pode substituir isso por um termo muito mais objetivo. Por exemplo, já que as recompensas advindas da instrução tem reflexo a longo prazo. Entende? É uma coisa, muito tempo é uma coisa muito subjetiva. A longo prazo é uma coisa um pouco mais formal. Então, obviamente que você vai ter esse feeling, você vai ter essa sensibilidade de notar essas coisas ao longo do tempo. Então, não fique preocupado com muitos desses detalhes. Você vai anotando e você vai lembrar de todos eles com certeza. Porém, em um contexto de escassez de recursos básicos, o imediatismo torna-se a única opção, levando às ruas e ao crime cada vez mais vítimas. Esse cada vez mais vítimas ficou um pouco confuso. Assim, cada vez mais vítimas vão estar envolvidas nessa situação. As vítimas são essas pessoas que não vão fazer parte da escola. Não ficou muito confuso. E crime, do que você está falando? O que eu sinto é que você pode sempre ser um pouco mais objetivo, sempre um pouco mais específico em relação ao que você está levantando para aquele texto. Então, assim como a gente viu em custeios materiais, em que a gente viu que ficou muito vago, muito solto o que é isso, sempre quando você puder ser o mais específico possível, seja, porque aí você vai dar mais informação e mais embasamento para o seu texto. Então, vamos chegar na conclusão. Em face do exposto, percebe-se a impressibilidade da solução desse imbróglio. Aí, em face do exposto, eu marquei que você poderia ter usado um outro termo para você introduzir a sua conclusão. Você poderia falar um percebe-se, portanto. Você até usou o percebe-se, mas sempre quando você faz uma referência ao seu texto, isso é encarado como de uma maneira negativa. Não é bom que você faça referência ao seu próprio texto. Isso, nem coisas do tipo, como supracitado, como dito anteriormente, em face do exposto, isso não é bem visto no texto do Enem. Então seria melhor que você substituísse por alguma outra estratégia. Percebe-se, portanto, entende-se por conseguinte, enfim, outras estratégias conclusivas. E aí eu sublinhei a impressibilidade da solução desse imbróglio. Não que isso esteja errado, mas o que eu acho é que o corretor sabe que você não usa essas palavras no cotidiano. Bom, você pode até ser que use, sim, eu não sei dizer, mas eu imagino que você não use essas palavras no seu cotidiano. Então, sempre se comunique da maneira mais simples possível. Você não precisa escrever de uma maneira difícil para que seu texto seja bem avaliado. Isso é um mito e você não precisa fazer isso. Você poderia ter dito isso de uma maneira muito mais simples. Não está errado, eu só queria fazer esse comentário. Pois essa matéria não envolve somente o saber. Mais uma vez um sinônimo, um substantivo comum que você começou com letra maiúscula. Mas problemas sociais graves, como violência, pobreza, etc. Não se usa etc. na redação. Nunca mais você vai usar etc. Assim sendo, não é um conectivo bem bom. Bem bom é ótimo. Não é um conectivo bem-vindo. É muito melhor que vocês usem dessa maneira, desse modo. Consequentemente, nesse caso consequentemente não cabe, mas o desse modo seria muito mais, muito melhor nesse momento do texto do que qualquer outra coisa. Cabe ao MEC, Ministério da Educação e Cultura, e aí vai na primeira linha que eu falei com você. Não use siglas que você não tem necessidade de. Se você está ocupando um espaço que não faz sentido. Se você não vai mais falar em MEC, para que você vai colocar MEC e depois dizer o que é? Simplesmente diga o que é. Cabe ao Ministério da Educação e Cultura, ponto. Você não vai falar isso de novo. Então você está perdendo espaço na sua redação para dizer uma coisa totalmente desnecessária.
Então você vai ver que eu coloquei aí 2, 3, 1. O que é isso? Isso faz referência às perguntas ou aos comandos que a carteira do participante ela pede para o participante fazer em relação à proposta de intervenção, que é o que ele vai fazer, número 1, quem vai fazer, número 2, qual a maneira de que ele vai viabilizar, número 3, quais os efeitos, número 4, e detalhamento, número 5. Então, assim sendo, cabe ao MEC 2, quem vai fazer, por meio de remanejamento orçamentário, maneiras de viabilizar, investir na modernização metodológica e estrutural das instituições de ensino para adaptação dos estudantes às crescentes demandas do mercado. Então, o que você vai fazer? E aqui um comentário. Você só vai usar parêntese quando você for restringir uma sigla. Tirando isso, você não usa parêntese. Você pode usar um travessão, você pode usar qualquer outra coisa, vírgula, mas parêntese vai se restringir a você explicar uma sigla, ou então você colocar uma sigla no seu texto. E outra coisa que eu posso, inclusive, dizer em relação a esse MEC, Ministério da Educação e Cultura, seria muito melhor que você colocasse Ministério da Educação e Cultura e, entre parênteses, MEC, do que o contrário, porque primeiro você explica, depois você diz qual é a sigla referente a essa explicação, e não o contrário. Então, para adaptação, você disse o que você vai fazer, e 5, detalhamento, bem como fornecer mais bolsas de estudo, aí de novo você colocou um parênteses, para aquisição de materiais e custeio pessoal. E aí faltou o número 4. Quais os efeitos? A partir desse momento que você implementar essa intervenção, qual é o efeito que isso vai ter em cima do problema que você está trazendo? E em relação ao outro problema, porque lembra que lá em cima a gente colocou o quê? Você pontuou que você ia falar sobre apoio familiar e modelo pedagógico pátrio. Só que aqui nesse parágrafo você deu uma resposta muito mais direcionada ao modelo pedagógico do que ao apoio familiar. Porque olha só, você fala que o problema do apoio familiar é que a família não está estruturada o suficiente para incentivar o aluno, para incentivar o estudante. E aqui o que você diz é o seguinte, como é? Você nem fala da família. Na verdade, você não fala da família. Então, e esse problema familiar? Como é que você vai intervir? Então, isso é uma coisa que é preciso também ser colocada. Isso não pode se deixar de lado. Se você traz dois problemas, você tem que abordar os dois problemas. Então, esses foram os meus comentários. Então, vamos agora em relação à justificativa da minha nota. Em relação à primeira competência, que é a norma culta, eu pontuei que você tirou 80 pontos. Por esses motivos que estão descritos. Você teve você teve desvios de grafia, você apresentou gírias ou maneiras informais de você falar, você usou, como é que se diz? Você teve esses erros que fazem parte dessa nota. São erros que são complicados, marcas de oralidade, por exemplo, fora isso é uma marca de oralidade, e por conta dessas questões, você ganhou 80 nessa competência. Estrutura e entendimento da dissertação argumentativa. Você entendeu a maneira de argumentar, você desenvolveu de maneira adequada, mas os seus argumentos, eu acho que eles se limitaram um pouco estruturalmente na questão de você apresentar as consequências, da maneira de você estruturar o seu raciocínio de uma maneira adequada. Muitas vezes você foi um pouco expositivo. Então, por essas razões, a sua nota na competência 2 é 120. Em relação à competência 3, que aborda argumentação, articulação e coerência, de novo, 120, em que você apresentou, às vezes, dados que não tinham uma clara relação. Então, você falava de crime, você falava do ponto de vista ser a longo prazo, e você trazia algumas referências que nem sempre ficavam muito claras sobre o que era uma causa da outra, o que era a consequência da outra. Falhou de você explicitar isso de uma maneira mais adequada. Em termos de recursos coesivos, o que você fez? Você teve um bom domínio dos recursos coesivos, você conseguiu usar, introduzir o que você queria dizer, usar os conectivos de maneira correta, mas algumas vezes você fazia uma frase muito longa e isso dá um prejuízo do entendimento do que você quer dizer. Você tem que pausar, você tem que conectar. Por exemplo, aquele período em que você usou um conectivo que tinha uma ideia conclusiva e logo em seguida de uma adição, como se você fosse começar a falar de novo.
Então, por essas contradições e por prejuízo da estrutura, eu dei 120 nessa competência. E por último, na proposta de intervenção, em função da sua proposta não atender totalmente a discussão feita, você ganhou 80. Você trouxe 2 problemas e você atendeu apenas um. Então, você não atendeu totalmente a discussão que você fez. Então, por conta disso, você ganhou 80. E a soma de todas essas competências foi 520. Agora, o que a gente vai fazer para melhorar essa nota? Eu fiz um plano de ação para a gente abordar problema por problema, para você não sair daqui triste porque você tirou essa nota. Fica tranquilo. O que você vai fazer? O que é prioridade? Você tem que acertar a norma culta. Então, você tem que evitar palavras inadequadas, gírias, termos coloquiais. Isso é muito simples. Pega um caderno e faz uma lista. Toda vez que você tiver uma redação corrigida, você anota por que alguém disse aquilo. Então, pare de usar aqueles termos que foram classificados como ruins. Estudar substantivos próprios. Eu acho que você precisa entender melhor, de maneira mais clara, quando você usa uma palavra, uma letra maiúscula e quando você não usa. Muitas vezes você usou termos, começou palavras com letra maiúscula que não tinha necessidade. Evitar termos excessivamente formais, foi o que eu coloquei na conclusão. Às vezes você pode usar uma linguagem mais simples e que vai ter um efeito igual ou até melhor do que você tinha antes. Não utilizar parênteses ou siglas de modo desnecessário. Esquece parêntese. Parênteses só vai ser utilizado para sigla e você só vai usar parênteses para colocar uma sigla quando aquele termo ou aquela sigla for ser repetido. Se alguma dessas não for verdade, você não vai usar parênteses ou você não vai usar sigla. Em termos de estrutura e mecanismos coesivos, evitar usar períodos longos. Quanto mais sucinto e mais direto as suas frases forem, melhor vai ser o seu texto, mais fácil vai ser de entender e corrigir também. Estudar significados conectivos, para a gente evitar que aquilo que eu disse anteriormente, de um conectivo dar uma ideia e você usar um outro dando uma ideia contrária na mesma frase, isso ficar confuso para quem está lendo. Então esclarece, vai procurar sobre conectivo, leia com calma em que momento usar cada um deles. E aí você vai ter um entendimento muito melhor sobre esses termos. Na parte de argumentação, ordenar adequadamente as ideias. Você lembra que quando a gente reorganizou o seu parágrafo usando as suas frases, o parágrafo já ficou outro, ficou muito mais claro. Então entenda que o parágrafo tem um início, um meio e um fim. Então é muito melhor que você comece pela sua ideia principal, traga uma pessoa para embasar e termine com as conclusões e as consequências. Isso vai mudar a sua argumentação. E embasar os dados com fontes ou referências. Toda vez que você trouxer algum dado, você precisa dizer por que você trouxe aquilo, de onde vem aquela informação, porque senão fica solto e o seu texto perde credibilidade. E a gente não quer que isso aconteça. E, em relação à conclusão, não tem muito o que dizer, é simplesmente levantar a proposta para todos os problemas que você trouxe ao longo do seu texto. A proposta que você fez estava boa, a questão é essa. Quando você abordou a proposta para o problema que você levantou, você mandou super bem. Agora, faltou você atribuir a proposta para o outro problema que você deixou de falar. Então, é com isso que a gente termina o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E se você quer mandar a sua redação também para ser corrigida nesse nível, para você conseguir um plano para você melhorar os seus problemas de texto, os seus problemas de argumentação, seja o problema que você tiver, manda a redação, vou deixar o card aqui de novo para aparecer para você. E curte esse vídeo, se inscreve no canal que você vai estar cercado de material muito bom, tá bom? Até o próximo vídeo.